Olá, crianças! Vamos começar cantando Na rocha firme o sábio construiu. Você está pronto? Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na rocha ficou. Na frouxa areia o Nécio construiu, a sua casa ele construiu. Na frouxa areia o Nécio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na areia ruiu. Duas casinhas junto ao mar, muito bonitinhas ao olhar. Veio um terrível temporal que surgiu da beira-mar. Brum, 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 o trovão roncou, o relâmpago fuzilou. Chua, 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 chuva assim caiu, e a casinha na areia ruiu. Uma casinha resistiu, mas outra teve de ruir. Se sobre a rocha firme estás, nada te fará cair. Qual é a nossa rocha firme? O Senhor Jesus. A casinha é a nossa vida, e as tempestades, os problemas que nós enfrentamos na vida. E como que nós podemos permanecer fortes? Se nós fizermos aquilo que nós temos aprendido essas semanas em Filipenses 4, 6 a 7. Você tem um problema? Entregue-o a Deus. Diz aqui em Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós temos aprendido nas últimas semanas sobre José. José, apesar de ser vendido pelos seus irmãos como escravo, levado à distante terra do Egito, onde ele não conhecia nada e ninguém, mesmo lá, a fé dele permaneceu firme no Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele, então Deus lhe deu forças, coragem para fazer o certo, mesmo quando ele estava longe dos outros, porque José sabia que Deus estava com ele e estava vendo tudo que ele fazia. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz e diz você. Você está sentado bem confortável aí na sua casa? Agora nós vamos relembrar com a professora Betânia uma última vez tudo que Deus fez na maravilhosa vida de José. Não maravilhosa porque tudo foi perfeito. José enfrentou muitas dificuldades, mas Deus estava sempre no controle e Deus lhe deu a vitória. Então vamos agora prestar bastante atenção na professora Betânia. Vamos cantar? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A contemplar os maus e os bons. A contemplar os maus e os bons.
Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. A contemplar os maus e os bons. Já decoramos Filipenses 4, 6 e 7 e agora vamos decorar Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. Os olhos do Senhor realmente estão em todo lugar, até dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. Ele sabe tudo que pensamos, que fazemos, ou até pensamos em fazer. E Ele quer que nossos pensamentos sejam coisas que são de verdade, honestas, puras, justas, amáveis, de boa fama, de que outros vão olhar e pensar, isso é boa também. Coisas virtuosas, coisas corretas. E Ele quer que nosso coração seja pura, nossa mente também seja pura. Se você ainda não conhece esse versículo, essa música, volta no vídeo para assistir de novo. Então, nós aprendemos sobre a vida de um rapaz que cresceu, um homem muito especial. E essa história veio de onde? Onde que aprendemos sobre a vida de José? Você respondeu a Bíblia, acertou, mas eu quero uma resposta mais específica. Aonde na Bíblia? Alguém sabe? É no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis também aprendemos sobre o bisavó do José. Quem era o bisavó dele? Abraão. Okay? E o avó dele? Isaac. E o pai? Jacó. Você acertou esses, parabéns. E quantos irmãos José tinha? Ele tinha 11 irmãos. Jacó tinha 12 filhos. E quantas irmãs José tinha? Uma. Então, eles trabalhavam fazendo o quê? Qual que era o serviço que sustentava a casa? Eles eram pastores de ovelhas, cuidavam de gado. E os filhos de Jacó ajudavam o seu pai, cuidando dos animais. Mas o Jacó tratou todos os filhos iguais? Não. O que ele deu para José que ele não deu para os outros? Vocês lembram dessa túnica multicolorido? E os irmãos dele reagiram: ah, que bom, José foi honrada. Realmente, José tem sido um filho bom para o nosso pai, tem obedecido, ajudado. Ele merece. Foi essa a atitude dos irmãos? Não, eles ficaram com ciúmes, ficaram com raiva, isso cresceu e cresceu, ficaram com ódio. E José, enquanto era adolescente, ele teve um sonho, na verdade 2 sonhos. Como que era o sonho dele? Ele sonhou que 11 feixes de trigo se levantaram perante a feixe de trigo dele e se curvaram perante ele. E que 11 estrelas, o sol e a lua também se prostraram perante do José. O Jacó deve ter pensado, ele sabia como Deus às vezes usava sonhos nessa época, porque as pessoas ainda não tinham toda a palavra de Deus escrita. Então, né, eles não tinham a palavra de Deus escrita. Então, às vezes, Deus trabalhava através de sonhos, falava com as pessoas, às vezes, através, né, mais para frente na Bíblia, a gente vai ver sobre profetas que ele usava para falar as suas palavras. Hoje, nós temos toda a palavra de Deus revelada conosco na Bíblia. Privilégio muito especial, podemos ler, aprender sobre a vida de
Abraão, Isaac, Jacó, José e muito mais. Mas eles não tinham nessa época. Deus já tinha falado com Jacó através de sonhos, lembra? Então, talvez Jacó fica pensando, será que um dia algo assim vai acontecer? Os irmãos gostaram de ouvir sobre os sonhos dele? Acharam legal? Não. Você acha que vai mandar na gente? Ele era mais novo. Quem aqui tem irmão mais novo? Você gosta quando o seu irmão mais novo manda em você? Isso vai contra a nossa natureza humana mesmo. E ele estava, falando para os irmãos o que aconteceu, eles não gostavam nem um pouco. Mas tempo passou, ele ficou em casa com seu pai. Eu imagino que Jacó contava muitas histórias sobre Deus e como Deus tinha feito promessas ao seu bisavô, seu avô, a ele, da grande nação de Israel, como Deus tinha trabalhado na vida dele, ao longo de muitos passos, muitas lições. Mas estava passando o tempo e ele não tinha notícias de quem? Dos seus irmãos, seus outros filhos. Então, ele pediu para José ir lá pegar notícias. E José chegou até seus irmãos, até demorou, que eles nem estavam onde era para estar. Mas quando ele encontrou, os irmãos viu ele de longe, por causa daquela túnica, tudo colorido. E eles começaram a planejar. Uns falaram em fazer o quê? Matar, machucá-lo. E quem foi o irmão que falou, não, vamos fazer isso não, vamos jogar ele dentro desse poço, desse buraco? Você respondeu, Ruben, respondeu corretamente. Então, José se encontrou dentro de um poço. Você acha que foi fácil estar lá? Eu acho que não, mas a Bíblia diz, quem estava com José? Parece que ele estava sozinho, professor. Não tinha outra pessoa lá com ele, mas quem estava com ele foi o Senhor Deus. E Rubem saiu para fazer outro trabalho, os irmãos estavam lanchando, e quem estava passando por lá? Uma caravana de ismaelitas que vendia coisas. Eles estavam a caminho para aonde? Qual país? Egito. E o que os irmãos decidiram fazer? Eles venderam seu irmão para um pouco de dinheiro e José foi amarrado e levado a camelo para a terra do Egito. Quando Rubem voltou e percebeu o que ia acontecer, eu falei, aqui que a gente vai falar para o nosso pai. Então, sabe, crianças, alguma coisa que acontece muito? Um pecado leva a outro. Foi pecado maltratar seu irmão e vendê-lo como escravo? Foi. Mas para cobrir aquele pecado, eles fizeram outro pecado. O que eles fizeram? Eles mentiram para o seu pai. E falaram que um animal selvagem deveria ter devorado ele, matado ele. Que coisa horrível. O Jacó ficou tão triste. Mas a gente veja na vida de José, vez após vez, Deus trabalhando por trás, mesmo quando José não entendia. A gente veja que José confiou nele e o Senhor Deus estava com ele. Sabe, crianças, como a gente aprendeu em Filipenses 4:7, Deus tem uma paz que Ele pode nos dar. E esse paz excede o entendimento, não faz sentido, é tão incrível, tão maravilhoso. Mesmo quando as coisas estão difíceis, nós podemos descansar, sabendo que Deus está no controle. Ele nos ama, e Ele vai juntar todas as peças, tudo que está acontecendo para o nosso bem. Na casa de quem ele foi servo, escravo? Na casa de Potifar. Na casa de Potifar,
ele fez um serviço bom? Fez. E ele foi honrado por causa disso. E Potifar deu muita responsabilidade a ele. Ele era responsável pela casa toda do Potifar. Ele podia, né, mandar em todas as coisas dos negócios, mas a esposa dele não. A esposa de Potifar era uma mulher não honesta, com o coração cheio de pecado, e ela queria que José fosse como se fosse o marido dela, só que ela já tinha marido, não podia fazer assim. E ele fugiu, como todos nós devemos fugir do pecado. Mas quando José fugiu, a capa dele ficou na mão dela e ela usou para acusá-lo, que tentou fazer mal a ela. E qual foi o resultado? Potifar tinha que mandar ele para a prisão. Mas na prisão, José também foi honrada. José obedecia, ajudava, e ele recebeu responsabilidade na prisão também. Depois chegou 2 servos do rei, que tiveram sonhos. E quem ajudou José a interpretar os sonhos? Foi Deus. E ambos os sonhos se tornaram verdade. Mas do padeiro, não foi um bom resultado. Mas o copeiro, sim, ele foi restaurado ao seu trabalho no palácio servindo o faraó. Só que o que ele esqueceu? Não falou nada do que tinha acontecido com José. Que José estava lá, preso, e que né, não merecia estar lá. Ele não falou nada. Até que Faraó teve sonhos também. E ele contou. Você acha que foi fácil José esperar 2 anos? Foi 2 anos. Preso, com o copeiro tendo esquecido dele. Foi fácil isso? Foi não. Mas José esperou em Deus e chegou o dia que ele foi tirado da prisão. E perante Faraó, ele ouviu o quê? Sobre como foi os sonhos de Faraó. Ele falou de 7 vacas. Que tipo de vacas? Bem gordinhas. E depois 7 vacas bem magrinhos. Os magrinhos comeram os gordinhos e ainda continuaram magrinhos, parecendo quase mortos. Mesma coisa com as espigas, 7 espigas bonitas, deliciosas e 7 queimadas pelo vento. E os ruins, né, substituíram os bons e mesmo assim não ficou melhor. E Faraó assustou, levantou e ninguém podia contar até que José chegasse. E José contou a interpretação que Deus o deu, que os 7 vacas e 7 espigas representavam 7 anos de fartura. Fartura é abundância, muita coisa crescendo, chuva, muitos grãos, muita comida, e depois 7 anos de fome. E que Deus estava chamando, avisando que precisava preparar para esses 7 dias de fome. E que Faraó precisava escolher alguém para armazenar, guardar comida nesses 7 anos de abundância para os 7 anos de fome. E quem que Faraó escolheu? Escolheu José mesmo. Então, José recebeu essa grande responsabilidade e ele fez mais ou menos a tarefa dele. Ele fez super bem. E chegou a época da fome. Egito estava preparado, mas os outros lugares não. E José foi responsável para vender comida para todas as pessoas que precisassem. Então, chegou essa fome na terra de onde?
a terra de Canaã, onde quem morava? Jacó, seus filhos, os esposos dos seus filhos, seus netos, que já tinham passado muitos anos. Então, 10 dos irmãos de José tinham ido até Egito comprar o quê? Comprar comida. Quem ficou em casa com seu pai? O caçulo, Benjamim, né? E Benjamim e José eram filhos da mesma mãe, Raquel. Então, quando eles chegaram perante José, eles reconheceram José? Não, reconheceram não. E ele contou de imediato quem era? Ele era? Não. Ele até usou o intérprete para falar com eles. E ele os acusou de ser o quê? Espiões. E eles responderam, não, nós somos filhos do mesmo pai. Éramos 12 irmãos e um ficou, o mais novo ficou em casa com nosso pai e o outro não é mais, ele morreu. Isso deve ter atendido o coração do José, né? Ele não estava morto, não. E passou, né, por várias provações aí. Ele ficou com Simeão. E falou que para provar que eles não eram espiões, eles teriam que votar com quem? Com Benjamim. E ao mandar eles embora com sacos de comida, de grãos, cereais, o que ele mandou colocar de volta dentro dos sacos? O dinheiro deles. Então, eles não tinham comprado a comida, eles ganharam de graça, mas eles não sabiam que tinham ganhado. Acho que deve ter acontecido algum engano. Será que vão pensar que nós roubamos? Então, eles ficaram com medo. E ao chegar em casa, contaram para Jacó, em Benjamim. Ó, Jacó, de jeito nenhum que vou deixar Benjamim sair já. Não basta que José, não tenho mais José, ele faleceu e agora você quer tirar o Benjamim de mim? Mas o tempo passou e eles ficaram sem comida, eles precisavam voltar para o Egito. Então, Jacó deixou e eles juntaram tudo, junto com o dinheiro que tinha levado para comprar a última vez e mais dinheiro para comprar mais os presentes e levaram quem? O Benjamim. E tanto Rubens quanto Judá falaram que iam ficar responsáveis. Chegando lá, José mandou eles irem para qual lugar? A casa deles para almoçar. E soltou Simeão para sentar com seus irmãos. E como foi o jeito que eles sentaram ao redor da mesa? Na ordem, por idade. Ficaram olhando, como que esse governador sabe nossa idade? Mas eles ficaram lá. E quem recebeu mais comida? O Benjamim. E ao mandá-los voltarem para Canaã, o que foi colocado dessa vez dentro do saco? De quem? O copo de prata do governador, do José, foi colocado dentro do saco do Benjamim. Aí, os guardas, servos de José foram correndo atrás e acusando eles. Eles falaram, quem tiver esse copo pode ficar como seu escravo para o resto da vida. A gente não roubou, não. E eles realmente não tinham roubado. Mas foi encontrado no saco de Benjamim. E Judá falou que queria tomar o lugar dele, porque ele ficou responsável, que o pai deles ia morrer se Benjamim não voltasse. Aí José mandou os servos dele saírem do ambiente. E ele chorou. E ele falou, eu sou José, seu irmão. E qual foi a reação dos irmãos? Tinham medo mesmo. O pecado faz isso. Eles estavam com medo das consequências do seu pecado. Mas José tinha os perdoado.
ele viu também que eles tinham mudado e ele perguntou do seu pai. Ele explicou que vocês fizeram pro mal, Deus fez pro bem, para salvar nossa família, salvar toda a terra. Então, ele os convidou, o faraó também os convidou para fazer o quê? Mudar para o Egito e morar na terra de Gozém, que era um lugar onde era muito bom para cuidar de animais. E Jacó ficou sabendo do que aconteceu. Oh, essa foi uma reunião maravilhosa. Jacó com seu filho José. Que saudade. Ele abençoou o faraó, pediu a Deus abençoar o faraó em todo o Egito. Conheceu seus netos e viveu mais 17 anos conhecendo seus netos, seu filho José e todo o resto da família. Eram em quantos? 70 pessoas. O povo de Israel, o povo de Jacó, os filhos dele, as esposas dos seus filhos, seus filhos, né, os netos de Jacó, todos eles deram um total de 70 pessoas quando mudaram para a terra do Egito. Iam crescer muito mais. E antes de Jacó falecer, ele deu uma bênção e falou com cada um dos seus filhos e falou com Efraim e Manassés como se fosse o direito de filho, os filhos de José. Mas ele falou uma coisa muito especial para Judá, que na linhagem dele, né, não ia ser logo, né, o filho dele, o neto dele, mas mais para frente, ele ia nascer da linhagem dele, o Messias, Jesus, o Salvador. Que honra! E nós vamos aprender logo sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Mas, muito especial essa história de José. Nós podemos aprender sobre a obediência de José, mesmo quando ele não entendia, ele fazia o certo. Não deixou a amargura entrar no seu coração, não ficou com raiva, não ficou sem perdoar. Ele entregou para Deus e Deus o abençoou e usou para uma coisa maravilhosa. Agora os irmãos tiveram uma vida cheia de sofrimento porque eles fizeram errado, deixaram os sentimentos maus entrarem no seu coração, demoraram a pedir perdão. Era um pecado após outro, juntado com medo. E finalmente foram reconciliados com seu irmão. Mas que história difícil e triste por causa das decisões erradas deles. E também nós vimos que mesmo quando pessoas escolhem fazer coisas erradas, Deus usa para o bem. E foi o que ele fez com José na terra do Egito. Vamos fechar nossos olhos? Obrigada, Senhor, porque o Senhor estava com José. O Senhor deu paz a ele, deu a ele o poder de perdoar, mesmo quando seus irmãos tinham feito algo tão horrível contra ele. O Senhor encheu o coração de José com perdão. Nos ajude, Pai, a estar pronto como José estava, a seguir sua vontade, obedecer ao Senhor e procurar sempre obedecer a Tua palavra. Assim saberemos que mesmo quando as coisas estão difíceis, que o Senhor está conosco, que possamos confiar no Senhor, que o Senhor está no controle, possamos viver com a paz que excede todo entendimento. Obrigada em nome precioso de Jesus. Amém.
mesmo que José enfrentou tantos problemas na sua vida, nós podemos ver como que Deus estava sempre em controle de tudo que acontecia na vida dele. E que coisa boa saber que Deus também está no controle de nossas vidas e tudo que Ele permite é para o nosso bem, como diz em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então pode confiar, descansar no Senhor, sabendo que tudo que Ele permitir na sua vida é para o seu bem. Deus te ama e quer o melhor para você.